Olá pessoal, a paz do Senhor para todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo da Palavra de Deus. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Grande abraço, vamos para o vídeo em nome de Jesus. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma palavra da parte de Deus para mim e para você. Hoje nós vamos falar sobre o segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Salomão tinha acabado de realizar a obra da casa do Senhor, mas Salomão também estava fazendo a sua casa. Uma coisa muito importante para a gente entender nessa leitura é que Salomão ele constrói a casa do Senhor e a sua casa. Ou seja, são duas casas a serem construídas na minha e na sua vida. Nós temos uma vida profissional, uma vida ministerial, uma vida familiar, uma vida social. Ou seja, nós estamos sempre dentro de um grupo ou da família, da sociedade. E dentro deste grupo, nós devemos também demonstrar quem somos. E à medida que nós vamos entrando no cristianismo, conhecendo a palavra, nós vamos sendo moldados. Porque as pessoas precisam ver em nós a imagem de Jesus Cristo. Quanto mais nós nos aprofundamos na leitura da palavra e na obediência da palavra, ou seja, a agir em conformidade com a vontade de Deus, que é a sua palavra, as pessoas nos verão e reconhecerão em nós homens de Deus e mulheres de Deus. Então, à medida que nós vamos caminhando nesta terra, nós vamos construindo a nossa casa. Mas ao mesmo tempo que nós construímos a nossa casa diante das pessoas, diante do mundo, nós estamos também construindo a casa de Deus, a morada do Eterno. E esta morada não pode ser uma morada qualquer. Ela tem que ser uma morada santa, para que o Espírito de Deus venha de fato e de verdade habitar em nós.
Então, à medida que nós vamos caminhando nessa terra, as pessoas vão observar em nós, nas nossas atitudes, o cristianismo, Deus, o Espírito Santo. Mas, por outro lado, há uma outra obra sendo construída simultaneamente. Esta obra é onde Deus quer morar, deseja morar. Na fase da vida de Salomão, ele constrói. É um prédio, realmente um prédio, uma construção física. Mas quando nós estamos construindo esta morada de Deus, não pode haver dentro de nós disputa. Disputa por cargos dentro da igreja, no local onde trabalhamos, onde quer que esteja. Não pode haver vaidade, querer ser algo por vaidade, para demonstrar que pode, tem condições, é autossuficiente. Outra coisa também, não dá para construir a casa, a morada de Deus, com falta de perdão. Como é que você pode desejar que o Espírito Santo venha morar em você se você não perdoa e não ama seu irmão? Não tem essa capacidade divina de perdoar. Não tem como. E Deus conhece o seu interior. Uma outra coisa, a pessoa às vezes se acha melhor do que a outra por ter um cargo ou por trabalhar em uma determinada empresa ou por ganhar um pouco mais, se acha no direito de humilhar outras pessoas, mesmo que não com palavras nem com gestos, mas dentro de si. Ela carrega essa vaidade, esse orgulho, esse sentimento de que é melhor do que o outro. Não tem como o Espírito Santo habitar dentro de uma pessoa assim. A arrogância na frente das pessoas, na construção da casa pessoal, todos olham e acham que a pessoa está construindo a sua casa de uma forma bela, santa. Mas quando Deus sonda o coração, percebe que esse ser humano está construindo apenas a casa terrena. Diante das pessoas, ele parece ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas quando Deus sonda o coração, a casa, morada de Deus, não está sendo construída. Ou está sendo construída com sentimentos terrenos. E Deus jamais vai habitar nesta casa. Então aqui diz no capítulo 7 que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, porque Deus olha para dentro de Salomão e vê que ele está com muita sinceridade dentro do seu coração. E nós vemos no capítulo 6 que Salomão, ele ora ao Senhor. Ele faz uma oração intercedendo: Senhor, se o povo pecar e se arrepender, ouve dos altos céus a oração do seu povo, que é feita neste lugar, e perdoa. Segundo a conversão, o arrependimento do seu povo, perdoa. E no capítulo 7, diz que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Versículo 11. E no versículo 13, o Senhor fala: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei
dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus está dizendo para Salomão que ouviu a oração, porque Salomão ele construiu a casa dele, mas ao mesmo tempo que ele construía a casa dele, ele construía um lugar para o Senhor. É claro que o Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas, e Salomão sabia muito bem disso. Tanto é que ele pedia a Deus para olhar do santo lugar, dos altos céus, do trono da sua glória, porque Salomão disse que Deus não habita em um lugar feito por mãos humanas, mas isto já era uma preparação. Então Salomão ele tem uma consciência de que ele tinha que construir a casa dele, que é a nossa construção diante da sociedade, e a casa para o Senhor é um processo interno, um processo de santificação. Porque no livro de João, nós temos no capítulo 14, versículo 23, e Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Salomão constrói o templo, mas Salomão sabia que Deus queria mesmo morar dentro do homem. Então Salomão ele constrói a sua casa, sua morada, mas também constrói um lugar para o Senhor. Nós estamos dentro de um processo. Estamos construindo a nossa casa. Diante da sociedade, as pessoas nos veem. E podemos até nos apresentar como cristãos. Diante das pessoas, somos os tais. Mas e diante de Deus, há sinceridade, santificação, busca, anseio pelo Espírito Santo. É aí que nós, muitas das vezes, nos enganamos com as aparências deste mundo. Mas não podemos enganar a Deus. Como está o nosso interior? A morada de Deus está sendo construída porque Deus nos vê o interior. Quem vê o nosso exterior, aparentemente estamos bem, estamos prontos. Mas no interior tem que haver um processo de santificação e um processo de reverência ao Senhor, sinceridade e humildade. Porque o Senhor diz: se houver algum problema, se orar, o Senhor visitará a casa, a abençoará, se houver conversão. Então, meu amigo, que nós, nesse tempo, que não é tão diferente do período de Salomão, possamos ter esse entendimento. Que nós estamos em uma trajetória e estamos construindo uma casa. Uma casa é diante dos homens. A outra casa é diante de Deus. E esta casa, diante de Deus, tem que ser sincera, honesta e humilde. Deus te abençoe na sua trajetória. Continue construindo a sua casa, mas não esqueça de construir a morada de Deus. Porque a palavra de Deus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, obediência, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Deus quer fazer morada em mim e em você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.